Agora, aqui no Supremo Tribunal Federal, foram protocoladas 12 ações em relação a esse processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 2 ações são em defesa da ex-presidente Dilma, questionam a primeira parte da votação, que retirou o cargo da ex-presidente. Uma delas protocolada pela própria defesa da ex-presidente Dilma, assinada pelo advogado José Eduardo Cardoso, ex-ministro, e essa ação está nas mãos do ministro Teori Zavascki. Ele é o relator aqui no Supremo. A segunda ação em defesa de Dilma foi protocolada por um cidadão comum, está nas mãos do ministro Edson Fachin. E as outras 10 ações, Leilani, questionam a segunda parte da votação, questionam o fatiamento da votação que manteve o direito de Dilma Rousseff de exercer funções públicas. Essas 10 ações, por se tratarem do mesmo assunto, devem ficar com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Uma das ações protocoladas hoje aqui no Supremo foi aquela conjunta dos partidos da base aliada, PSDB, Democratas, PPS, quem também assinou foi o Solidariedade e, por fim, o PMDB também decidiu assinar. Então, é uma ação conjunta em relação a 5 partidos. Essa assinatura do PMDB foi também uma forma de tentar pacificar a base aliada, foi um gesto do PMDB para mostrar que não houve um acordo aí por trás dos bastidores para tentar salvar, manter, né, os direitos da ex-presidente Dilma de exercer funções públicas. Essa votação do PMDB foi bastante criticada por partidos da base aliada. O Ronaldo Caiado, líder do Democratas no Senado, por exemplo, ele até hoje mantém o discurso de que houve um acordo entre o PT e o PMDB para manter esse direito da ex-presidente Dilma Rousseff. Romero Jucá, que é o presidente do PMDB, sempre negou a existência desse acordo. Inclusive, o Ronaldo Caiado hoje disse que foi um gesto de deselegância de não ter avisado a base aliada de que havia esse acordo, e Ronaldo Caiado também afirmou que não cabia ao presidente do Senado, Renan Calheiros, fazer aquele discurso antes da segunda votação, pedindo então que os senadores mantivessem o direito de Dilma Rousseff de exercer funções públicas. Quem também falou sobre esse processo de impeachment foi o presidente Michel Temer. Ele, hoje, Leilani, teve um tom muito mais ameno, afirmou aí que as instituições brasileiras funcionam em sua normalidade, que o Senado tomou a decisão dele e que agora o processo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Se o Senado tomou essa decisão, certa, errada, não importa, o Senado tomou a decisão e parece que ela está sendo questionada agora juridicamente, né? Então ela sai agora do plano exclusivamente político para o quadro de uma avaliação de natureza jurídica, o que convém às instituições brasileiras. Quando eu devo que nós vamos reconstitucionalizar o país ou reinstitucionalizar o país, é exatamente isso. Cada poder exerce o seu papel. Bom, e falando sobre o poder da justiça, os ministros do Supremo estão falando sobre esse assunto já? Leilani, estão falando sim, mas o tom também é de bastante cautela aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos relembrar que ontem 2 ministros repercutiram esse processo de impeachment, que agora está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello afirmou que a corte vai analisar com calma, com cautela. O ministro Gilmar Mendes foi mais enfático, disse que foi uma bizarrice, foi bizarro o fatiamento desse processo de impeachment e que essa decisão de fatiamento não passava nem do jardim de infância do direito constitucional. E hoje a gente ouviu aí mais outros 3 ministros, todo mundo também com um tom um pouco mais de cautela. Gilmar Mendes também teve um tom um pouco mais ameno. E hoje quem conversou com a nossa equipe também foi o ministro Luiz Fux. Vamos ouvir o que eles disseram. Abstratamente, você pode ter 2 posições distintas. Você pode ter uma posição que prestigia a autonomia do parlamento para decidir da forma como decidiu, ou entender que houve um erro de julgamento, porquanto aquela apenação deveria seguir imediatamente após a conclusão do voto, por força da redação da Constituição Federal, que é diferente da redação da Lei 1059. Na lei antiga havia realmente uma aquisitação separada. Pela Constituição atual, a aquisitação ela é única. Mas isso vai ser objeto de julgamento, e aí pode-se entender, em primeiro lugar, que foi uma vontade do parlamento aquela decisão, ou então que houve realmente uma violação constitucional. Eu não gostaria de me pronunciar sobre como se vai decidir isso antes do julgamento. Eu acho que, em princípio, nós juízes deferíamos ao parlamento a solução de questões políticas. Mas quando essas questões políticas são decididas com violação dos princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, é sindicável pelo Supremo essas infrações.
Nós temos que lidar com muito cuidado. O Supremo, em princípio, não se anima a rever decisões nesse âmbito e só faz revisões em geral de procedimento, e vamos ver agora como que nós vamos nos portar, uma vez que isso, qualquer decisão que se tome de caráter positivo aqui pode ter consequências graves, né, para todo o sistema, para a estabilidade institucional do país, e nós temos que nos mover com muito cuidado nesse tipo de matéria. Qual será a interpretação do Supremo sobre isso? É uma questão que realmente está na cabeça de todo mundo. E tem muita gente, né, Murilo, no Congresso Nacional especialmente, de olho nessa decisão do Senado, que manteve o direito de Dilma de ocupar cargos públicos. O Delcídio do Amaral, por exemplo, ressurgiu no noticiário. Murilo, ele pediu ao Supremo para anular a cassação do mandato dele como senador. Ele está de olho nesse fatiamento. Pois é, né? A reverberação do impeachment, né, Leilani? Vamos explicar, então, o que aconteceu com o Delcídio do Amaral. A defesa dele protocolou uma ação, aqui um recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da votação que cassou o mandato dele, alegando que durante o processo houve vários atropelos, é essa a expressão que a defesa usa, houve vários atropelos que cerceou o direito de defesa de Delcídio do Amaral. Entre esses atropelos estaria aí a falta de uma notificação prévia para a defesa e também o fato do processo ter corrido no Senado, enquanto o Delcídio do Amaral estava de licença médica. Então é isso que a defesa de Delcídio do Amaral pede, que o processo seja anulado. Mas, se o Supremo Tribunal Federal não entender pela anulação desse processo, ele pede então que o Supremo mantenha parte dos direitos políticos que foram retirados dele, se baseando então na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas aí eu vou explicar para vocês. A gente tem questões aí um pouco diferentes em relação ao processo do Delcídio e o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Porque no caso de Delcídio, o mandato dele foi cassado pelo Senado, né? E por conta desse mandato dele ter sido cassado, ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e, por ser enquadrado na lei da ficha limpa, ele ficou, então, inelegível. Mas o caso da ex-presidente Dilma Rousseff não se encaixa no caso da lei da ficha limpa. Então, são questões diferentes que agora vão ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Leilani. Murilo, muito obrigada pelas informações.